Se você não tem uma contribuição intelectual importante, se o seu trabalho é só redigir um negócio padrão, você está com dias contados. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá quando você vai assistir esse episódio. Estamos aqui em mais um Vira o Jogo e hoje, assim, muito especial, porque as pessoas falam amigos de infância, né? Amigos de infância e, pô, aí eu tava lá esperando a minha filha no aeroporto, né? Aí de repente tava olhando e tinha uma entrevista sua, agora recente no LinkedIn, com o Flávio Pripas. Tava lá uma entrevista sua, eu falei, ô Birman, não é possível, não chamei você para fazer um podcast comigo? Então, senhoras e senhores, Fernando Birman, amigo meu do tempo do Renascença, não vou falar quantos anos, mas da escola que a gente estudou junto muitos anos, então é uma honra ter você com a gente aqui no Vira o Jogo. Olha que lembrança boa, né? Eu fiquei extremamente feliz quando você falou topo, né? Porque eu acho que, cara, você tem tanta coisa, eu até brinquei com você, tomei a liberdade de brincar com você. Cara, quem entra no teu LinkedIn, você faz tudo aquilo mesmo? Não é possível. Não, investidor anjo. Bom, enfim, você se apresenta, a palavra está com você. E o microfone é teu. Vamos falando, vamos se divertindo, vamos relembrando as coisas. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Encontrar aí esse momento para trocar ideias, para lembrar do passado, para contar um pouco o que aconteceu nos últimos 50 anos. Nós vamos fazer uma trilogia. Aí nós vamos chamar o Marcelo Klinger. Você tem contato com eles, com o Denis Murachowski, com o Gerson Spitzkowski? Eu perdi. Não, nós temos que fazer um podcast com esses caras. Nós vamos buscar esses caras, né? Porque o Marcelo eu sei que tem mecânica, o Gerson é psiquiatra, enfim. Era uma turminha, o Denis acho que é médico, alguma coisa assim, porque a família vem de medicina. E você é engenheiro. Engenheiro. Ninguém é perfeito. Eu fiz Mackenzie, você fez poli. Exatamente. Você fez poli. Mas a minha carreira foi quase toda na informática. Tá. Né? Então, eu trabalhei 10 anos como executivo em finanças e depois, eu que já faz mais de 25, 30 anos, aí eu fui executivo de informática. Traduz. Comandando. Explica pra gente um pouco o que é executivo de informática. Eu sempre tive uma posição de liderança na informática, ou seja, comandar a equipe de tecnologia da informação numa grande organização. Tá. Então, na verdade, eu fiz muita coisa, mas em termos de organização, eu estou na minha segunda só. Eu fiquei 35 anos numa mesma empresa, no Brasil, lá fora, né? E agora eu comecei recentemente a minha segunda empresa, quase na hora de se aposentar. Não vai ter aposentadoria pra gente. Não vai. Para com essa de aposentadoria. A gente não vai parar nunca, cara. A nossa geração... Porque a gente ama o que a gente faz. Com certeza. Tá certo? E quando a gente ama o que a gente faz, cara, você dá aula. Você não vai se aposentar nunca. Não, entendeu? Não tenho vontade. Não tenho vontade. Então não vai. A pandemia já foi uma amostra do que a aposentadoria não foi muito boa. Não foi muito boa. O ano de 2020 não... Não, esquece. Essa parte a gente pula. Vamos pular. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu já tinha uma decisão de tomar outro rumo, uma consultoria, participação em conselhos, tudo, mas a oportunidade de um grande projeto em 2021. A gente estava em pandemia, eu não tive dúvidas, né? Já que é para ficar em casa, então vamos ficar em casa trabalhando, porque ficar em casa só tirando o pó dos livros... Não, para. Não, e é engraçado você falar ficar em casa, porque eu quero muito que você venha em casa, e eu e a Sô, a gente mudou completamente o nosso estilo de vida. Então a gente mora num estúdio de 35,7 metros. Acho que é isso. Ou 37, alguma coisa assim, 35 ou 37 metros. Passar a pandemia, sabe? Pra mim foi a maior prova de amor que a Solange me ama, porque ficar 37 metros comigo o tempo todo, sem poder sair, e era tudo pequeno, então a gente tinha um mob da Fiat, a gente mora em estúdio, eu falei, é uma prova de amor imensa, e a gente viveu 2 anos muito juntos, essa foi a parte sensacional, sempre tem o lado bom da coisa, mas
Falando em viver, você viveu um monte de lugar, você viveu... Foi França, foi Bélgica, foi... Exatamente. E tem um monte de gente ouvindo pra gente. Conta um pouco dessas loucuras, você ficava aqui, ficava lá. Eu tive uma década de Europa, basicamente. Uma década de Europa. Porque eu fiquei 4 anos na França, precisamente em Lyon. Depois eu voltei para o Brasil e ficava indo e voltando. Aí eu fiquei... era um mês aqui, um mês lá, 15 dias aqui, 15 dias lá. E depois eu fiquei mais 2 anos na Bélgica. Esse é um período de 10 anos, praticamente, que eu fiquei talvez com a cabeça mais lá do que aqui. Né? Então, para mim foi muito importante, né? Obviamente, do ponto de vista pessoal, a gente aprende muito, passeia bastante... se desliga um pouco do Brasil, né? E acho que foi excelente. Você muda também muito dos valores. Eu tentei me integrar à cultura local. Eu acho que eu aprendi bastante, né? Então é uma experiência fantástica. Não é um ano, né? Não foi uma experiência de um mês, ou como a gente fez lá atrás, em Israel, 3 meses, 2... Não é nada disso. Eu vou entregar, vou botar as fotos, cara. Vou botar as fotos da gente em 81. Vou recuperar essas fotos. Tem 3 meses que fez 40 anos, mais ou menos. É verdade, logo, 81. Foi de 81 42 anos. Foi 42 exatamente. Anos. A única pessoa que não mudou foi o Marcelo Pichon. Tá igual. Ele tem um grande vindo para São Paulo. Ele tem vindo, nós temos que pegar esse cara para... Ó, tá vendo? A gente vai lembrando, né? Eu sei que eu tô devendo essa daí. Não, podemos agitar isso aí agora que tá todo mundo... Eu tenho um grupo com ele, com o Oscar, com o Silvio Levi. O Oscar tá em Porto Alegre uma vez, ele me ligou, mas eu só tava em trânsito. Eu fui lá visitá-lo. Na casa dele, ele tem uma casa lá, super legal. Não, mas ele tem uma casa, um retiro. No apartamento dele. No apartamento. Mas ele vira e mexe, ele sai, tem cachorro, tem... Sim. Ele continua igual, esse também continua igual. Eu estive lá. O Pichon realmente eu não vi, mas é um grupo que tem ele, acho que o Mauro Epstein, o Silvio Levi, o Pichon, o Oscar e o Miguel Braunstein. Não é? Parecido. Parecido, alguma coisa assim, Braunstein. Assim, né? Cara, é uma turma que dá saudade, né? Nossa. Então a gente tem um grupo de WhatsApp. Então você manda, por favor, o convite. A hora que ficar pronto o podcast, que a gente lembrou todo mundo com muito carinho. O Mauro Epstein nunca mais encontrei. Eu encontrei profissionalmente. Encontrei ele também ele é um fornecedor da área de tecnologia. Então a gente já conversou profissionalmente algumas vezes. Cara, isso é muito legal. 2 amigos se encontram e falam, o que o outro faz? E eu encontrei ele no restaurante, ele com a esposa, recentemente. Filho grande, tudo grande, tudo... eu não me lembro agora. Tudo grande. Outro dia, o do Silvio Levi, eu encontrei o filho dele dando uma aula na Poli. Eu fui convidado para dar uma palestra lá e o filho dele estava lá. Essa é uma história muito legal, porque o Silvio Levi, os pais eram médicos, lembra? Lembro. Doutor Alberto. E a Luísa. A doutora Luísa, não sei o que. Eu já fui atendido por eles. Tadinho, já infelizmente faleceram, mas foi muito engraçado, porque a gente entrou no Mackenzie junto, eu entrei com ele no Mackenzie junto, só que ele continuou civil, eu depois perdi meu pai e fiz elétrica. E aí a gente tinha o problema da calvície. E o pai dele falou, olha, tem um médico, Luiz Henrique Camargo Pascoal, eu nunca mais esqueci. Vocês vão no médico, tal, não sei o quê, e realmente vai resolver. Aí fui eu e o Silvio no médico. Pô, chegamos no médico, o resultado é que eu ainda tenho um pouco de cabelo. Ele não tem. E o pai dele é dermatologista que indicou. E toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim, devia ter seguido o shampoo, o conselho. Eu falei, cara, não sei, alguma coisa aconteceu. Agora, quem faz um tratamento é o Pichon. É o Pichon. Né? Não, esse é. Ele posta umas coisas que... Não, se bem que não é agradável de olhar. Não. Todo mundo fica bonito. Não é agradável de olhar. Agora, de toda essa experiência que você ficou fora... E tá todo mundo olhando, né? E o jovem tem essa coisa de, cara, eu quero ir embora. Meu filho, tem um filho de 21 anos que, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Como é que é ir embora? Como é que é? O que você fala pra essa moçada quando você dá aula? O que você aconselha? Não sei, qual que é a tua virada? Assim, qual foi a maior virada de jogo que você fez em Lyon realmente ou Bélgica? É muito bom, é muito gostoso, né?
as oportunidades de aprendizado, de vivência, são espetaculares. Eu ficava, né, de boca aberta. Você escreve muito? Eu escrevi muito. Cara, você escreve muito. Você parou por quê? Porque você tinha uns textos sensacionais. Então, eu estava recordando agora. Eu sei. Você falando do cara desculpa, da Meta. Meu, aquele texto é lindo. Né? Todo mundo tem que seguir você, te juro. Não, eu escrevia, mas tem que dar um puxão de orelha com essa polarização, eu comecei a apanhar dos dois lados. Aí eu falei, não, deixa quieto. Porque não tem como não falar de política, né? Você acaba, né? A minha intenção nunca foi falar de política. Mas eu acabei apanhando de um, de outro, eu falei, pô, não dá, né? Então eu fiquei meio, né, chateado, aí eu parei. Mas muito, cara, tem que voltar. A hora que der uma acalmada, né? Você tem que voltar, porque os textos são muito inteligentes. Você é um cara muito inteligente. Eu gostava. Eu comecei a escrever justamente para compartilhar as minhas experiências lá fora. Cara, você compartilhava os restaurantes que você ia, as viagens que você fazia. Mas você contava uns detalhes, dava vontade de ficar do seu lado. E a gente fala hoje de colocar óculos em realidade aumentada, no teu texto, não precisa nem botar esse óculos. A gente viajava junto com você. O grau de detalhe que você entrava era um negócio incrível. Foi melhorando, né? Começou como diário de viagem. Tá. Foto, comentário rápido. Depois eu fui melhorando a própria qualidade do texto, fui colocando mais texto e a foto foi um mero acessório. Mas eu tinha o trabalho de querer fotografar também. Né? E realmente era um hobby aquilo lá. Né? Era gostoso. Eu lia todos. E qual foi a grande virada? A grande virada, as viradas que você deu na vida? Né, para os jovens, assim... Eu acho que, como experiência, eu recomendo. Né? Eu acho que tem lugar para você aprender mais tecnicamente, para você observar países que estão mais evoluídos, observar como são as pessoas, quais são os valores, que tudo funciona melhor. Né? São anos, séculos, né? Além da experiência brasileira, uma maturidade, né, das instituições. Então, as coisas funcionam melhor. Isso é muito interessante, você viver aquilo lá. Né? Tem gente que gosta, tem gente que gosta menos. Né? É claro que o Brasil sempre deu saudade, né? A partir da comida. Embora meus avós não são brasileiros, os seus também, né? Mas a gente nasceu aqui, a gente foi educado aqui. Eu cresci com arroz e feijão. Eu estava falando isso agora com o Juscelino. Então, tem sabor. Dá saudade, né? Você fica lá, não tem a carne que você quer e um monte de coisa que você quer. Então, a saudade da comida, né? A saudade do clima. Não tem coisas boas, né? Sim. E é como alguns amigos meus falavam, o cara que ficou muito tempo expatriado, ele vira um eterno infeliz, porque ele fica com saudade dos dois mundos. Ele quer o melhor dos dois mundos e nunca fica satisfeito. Isso é um perigo. Que o Brasil tem coisas muito boas, né? Tem São Paulo, né? Tem uma oferta de serviços que é fantástica, você não vai achar em outros lugares. Por outro lado, tem essa insegurança, a cidade tem 30 milhões de pessoas. O serviço público é uma bagunça. Né? Então, tem coisas boas e coisas ruins. Eu sempre recomendo, né, buscar a experiência internacional, seja para estudar, para fazer um estágio, sempre enriquece. E hoje, né, hoje você consegue fazer muita coisa à distância, mas a possibilidade de viver no local é sempre mais enriquecedora. E essa coisa da virtualidade? O que você acha? Esse mundo virtual. Você é um cara de tecnologia, né? Então... Eu acho que ele veio para ficar, né? Mas não totalmente, de uma forma híbrida. Tá. Eu até eu duvidava que
ele ficaria, assim, que as pessoas iam querer continuar trabalhar do modo virtual, tudo, mas é realmente uma realidade, né? Quando a gente começou a sair da pandemia, né? Aí a gente começou a voltar para o escritório, encarar o trânsito de novo. Aí você vê, não, realmente a virtualidade passar funciona. um dia inteiro em casa tem o seu valor. Né? O trânsito voltou, né? E aí... Mas o rendimento é o mesmo? É? O rendimento você acha que é o mesmo? O mais importante não é nem o rendimento. O mais importante é você poder cruzar com as pessoas, ver todo mundo. Porque que isso no presencial. No presencial. Você tem que... o presencial. Em casa, as pessoas que acabaram trabalhando muito até. Você acaba encaixando uma reunião atrás da outra. Você lota. Como você não tem o tempo de deslocamento, você faz uma às 9, 10, 11, 12, faz uma janela para almoço de 1 hora e olhe lá, né? E fica aí até 6, 7, 8 da noite tranquilamente. Loucura. Né? E é o que aconteceu com a gente mesmo. E agora, no presencial, você se impõe uma rotina diferente. Sim. Que aí você vai falar com uma pessoa, no caminho para falar com a outra, você encontra uma terceira que não estava, mas você troca uma ideia, você vai no café, tem uma pessoa que você não estava esperando encontrar, você vai lá, troca uma ideia. Isso tudo é super importante para quem trabalha no mundo corporativo. É aí que surgem as grandes ideias, é aí que surge aquela troca para quebrar um galho, para encontrar uma solução. Sim. Porque senão você fica muito naquele direcionado para uma reunião, direcionado para resolver assuntos, e a sua vida profissional fica muito burocratizada e você perde espaço para essa casualidade, para esses encontros que são muito importantes. E esse é um momento criativo. É o momento da criação. É o momento da criação. É o momento da inovação, é o momento do estalo. Né? Então, você não pode abrir mão disso. Eu, quando vou para o escritório, acabo faltando em muitas reuniões virtuais, né? Porque, se eu estou no escritório, é para ver as pessoas. Sim. Né? Sim. E, infelizmente, tem muita gente que vai para o escritório e fica no Zoom, no Teams, o tempo todo. Eu detesto fazer isso. Já tá então, lá. eu tô lá, eu tiro... Eu tiro a minha equipe do Teams. Você está em reunião? Vem cá, conversa aqui. Mas eu estou no Teams aqui. Não, sai daqui, vem falar comigo. Aproveita que eu estou aqui. Não, então, eu faço isso muito com a minha equipe. Né? Sai daí 5 minutos, vem falar comigo. Né? Sai da caverna. Deixa a caverna, parece os crudes. A grande vantagem Afinal, por que a empresa tem um escritório? Né? Essa é uma grande pergunta. Se fosse vantagem, a gente deixaria todo mundo em casa. A empresa economizaria milhões num escritório super bacana. Todo mundo voltando. Tá todo mundo voltando. Que o bacana é, você tem um problema, você chama, Silvio, vem cá, senta me aqui. ajuda aqui, senta aqui, vamos Café. resolver isso. Vamos Chocolate, vamos café. chamar fulano e vamos resolver esse agora. problema. Se todo mundo estiver em casa, vamos achar um horário, não dá. Então, muito legal isso de você. É bom que nas grandes corporações tentar empurrar um pouco para a vida como era antes. Mas não vai acontecer, não vai ser 100%. Então a gente vai ficar, muitos profissionais querem ficar em casa e não tem opção. Vão ficar. Alguns técnicos vão ficar. No meu mundo da informática, 80% vai ficar em casa. Tudo bem, a gente vai conseguir trabalhar. Mas tem que ter no escritório um comando de gente que está, né, trocando ideias, vai almoçar. Né? É super importante. Não tem dúvida, não tem dúvida. Então,
E uma pergunta, mudando um pouco do mundo corporativo, e essa paixão por dar aula, hein? De onde apareceu essa paixão por dar aula? Eu sempre quis. Tá. Né? Eu sempre quis. E você dá aula do quê? Desculpa. De gestão da inovação e da tecnologia. Só. Gestão da inovação e da tecnologia. Mas básica. Eu digo, eu estou começando. Você está começando, tá? Não, a minha carreira de professor está começando. Imagina, quantos anos que a gente falou está começando. Não, mas isso que dá aula numa das principais faculdades de São Paulo. Mas eu gostaria, né, mais para frente até me dedicar mais, né? Mas é gostoso poder compartilhar. Uma delícia. Gestão de inovação é uma loucura de bom. É um curso que me desafia, porque você tem que atualizar todo ano. Eu poderia tentar, mas existe o risco da empresa que eu comentar esse ano falir no ano que vem. Então eu não posso me permitir que isso aconteça. Então eu tenho que atualizar as minhas referências todos os anos. Eu dou lá, eu faço uma revisão de todo o material para ver se está atual. Porque você está trabalhando com inovação, sim, com tecnologia, todo ano acontece. Isso acontece mesmo. A estrela desse ano, o ano que vem já foi. É uma empresa decadente. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência artificial também está nesse pacote. Tem um software agora que os caras estão falando. Eu não entendo muito disso. Minha área é gente, né? Minha área é... Então, minha área é isso. Depois eu te mostrar essa loucura toda. Então, eu usei um dos produtos dessa empresa, que chama OpenAI, né? Um é para gerar texto, o outro é para gerar imagem. Tá. No meu material tinha muita figura que eu peguei da internet, eu usava para fins acadêmicos, sim, mas são imagens que eu copiei e colei, né? Então, essa parte pode editar, por favor? Pode... Professor. Mas hoje já veio. Hoje nós fizemos um podcast com um cara que falou assim: tomei pau, meu pai. A gente está sendo muito bom exemplo para todo mundo. Eu também. Mas é normal, para uso acadêmico. Você sempre foi bom aluno. Para com essa história. Não, mas você, o Gerson e o Denis, vocês eram os caras. E o Marcelo na rabeira, assim, né? O Marcelo. Né, Klinger, mas você era o cara, você o Gerson e o Denis, me dá raiva. Eu era o terceiro. Não, você não era o terceiro nada. Você tava ali, ó. Não, que terceiro. Mas é impressionante que esses caras inteligentes. A gente ficava olhando pros caras. Impressionante, meu. 10. Se somar tudo que eu fiz na vida, não dá 10. Vai ter que estar 10 assim, mas tem que somar. Mas você me conheceu no Renascença. Mas no Rio Branco eu fui melhor. Aí, tô falando. Eu melhorei. Ainda melhorou. Melhorei. Mas então, voltando a falar, no meu material tinha muita sim, figura que eu peguei, sim, na internet. Aí eu usei esse software para criar imagens para o meu curso. Então aí eu falo, imagem criada pelo programa tal, por inteligência artificial. Mas pelo menos eu não tenho nenhum problema de direito autoral, né? Mas funciona mesmo, Biro? Funciona. Não, funciona muito bem. Tá. Muita gente, se você olhar nas redes sociais, você vai achar um monte de falha, que o pessoal brinca. Sim. Fiz uma charada e ele respondeu totalmente errado. É verdade, porque ele não é feito para matar charada. Ele não é feito para interpretar, né, principalmente em português. Em inglês ele é um pouco melhor. Mas funciona estupidamente bem. É um negócio fantástico. Você tem que saber usar. Sim. Ele gera textos incríveis. Eu uso muito para fazer revisão de textos. Então, por exemplo, quando eu escrevo em francês e inglês, que eu ainda faço bastante, ele vai lá e ele dá um tapa. Principalmente em francês, que tem muito acento. Né? Embora eu sou bom de acento em francês, eu não costumo, mas ele sempre acha. Cara, ele vai lá e repassa, substitui um termo ou outro. É muito bom para isso, né? Eu fico olhando para você e fico aí com todo respeito, né? O quanto a minha mulher briga com a Alexa. Impressionante. Ela não me entende. É impressionante. Ela fala, tocar tal música. Ela não sabe se é tocar tal música, ela fala o nome do cara, toca uma outra música.
Aí no dia do aniversário dela, aí eu falei, tocar parabéns pra você. Aí começou a tocar parabéns pra você com uma música, com a voz do Bob Esponja. E tocaram à meia-noite. Ela falou, pô, você podia me acordar com uma coisa mais romântica. Eu falei, mas também não entendo com essa máquina, né? Então... Alexa... não pode ter muitas pretensões. Né? Mas liga a luz tal. Não liga. Eu tenho 4 pontos de luz em casa, eu falo, turn on one. Aí ela, what? Eu falo, pô, what? Coisa de louco. As minhas pretensões são bem mais limitadas. Despertador. Agora ela está tocando música para minha cachorrinha. Está lá, ela está tocando para ela ficar calminha. E às vezes toca a minha playlist, mas assim... Mas fora isso, já... mas já tá bom. Já tá bom. Já tá bom demais. Não, porque eu vejo essa tecnologia, essa galera, a casa da minha filha é arquiteta. A Anne também, mas a casa da Andressa é um negócio impressionante. De automação? De automação é um negócio impressionante. O cara, não sei, ar-condicionado, esse tantos graus, o outro é tudo no comando de voz, e abre não sei o quê, fecha não sei o quê, e vamos viajar, então diminui... temperatura de geladeira, ver se não esqueci nada, comando. Eu falei, pô, isso aqui é uma delícia, né? Isso aqui não tem limite. Não tem. Não tem limite e a gente... Não. Nós estamos indo para uma era diferente, né? O que eu conto no meu curso é que a gente está se aproximando de uma ruptura. Essa ferramenta de inteligência artificial que você viu, que faz texto, ela já é poderosa. Tá. Já é muito poderosa. O que é ruptura? Me explica o que é esse negócio de... Não, eu sei o termo, mas assim, o que você acha que vai acontecer? Exatamente. A questão da ruptura é que a gente não sabe o que vai acontecer. Não, mas é isso que define, né? É que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que a gente pode dizer em grandes linhas é que muitos dos ofícios que a gente conhece estão ameaçados. Ou seja... Se você não tem uma contribuição intelectual importante, se o seu trabalho é só redigir um negócio padrão, você está com dias contados. O computador vai poder fazer o grosso do trabalho e você vai dar uma validada. Né? Tá. Você fala, tá bom, mas o computador faz o 90%. Você vai lá e fala, é isso aqui mesmo, gostei do diagnóstico, gostei dessa carta, gostei desse texto. Ele pode fazer o trabalho braçal. Sim. Só que você levando esse tipo de benefício para muita gente, realmente você pode ter um desequilíbrio aí. Porque tem muita gente, infelizmente, que apesar de ter uma formação boa, faz um trabalho braçal. Sim. Essa é a verdade. Né? Você vai nos escritórios, tem muita gente fazendo um trabalho bem básico que Sim. poderia ser automatizado. Então, se isso chega muito rápido, a gente pode ter um impacto social grande, considerável. Então, aí é como os advogados, né? Então, perceberam, nos Estados Unidos, fizeram uma solução de primeira e segunda instância, que não precisa. Que poderia ser automática. Sim. Poderia ser um advogado robô para você, até porque muitos desses processos, a defesa é muito padrão. Né? Você tem uma ação, você precisa de um apoio tal. O que o advogado faz, às vezes, é muito padrão. Né? Então, por que não colocar um robô para fazer o básico? Os caras já fecharam a porta. Fecharam a porta. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Pode fechar a porta, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Na medicina tem um trabalho braçal de análise de imagem que pode ser feito. Né? Em todas as profissões sempre tem alguém com um trabalho muito braçal que vai ser, mais cedo ou mais tarde, substituído. Então, quando aparecem essas tecnologias, como o que a gente vai ver agora de inteligência artificial, você vê a potencialidade, você vê, não é questão de décadas, é questão de anos. É muito rápido. É muito rápido, né? Muito rápido. Então, essa inteligência artificial está fazendo textos criativos,
textos técnicos, está fazendo imagem, fotos, pinturas, está fazendo música. Que coisa, né? Então, a coisa está... O que a gente fala de inteligência artificial, eu falo desde os anos 80. Eu tenho um curso, inclusive eu achei as transparências, né? Eu achei recentemente. Era em transparência. Eu dei um curso de inteligência artificial lá nos anos 80. Eu tenho essas transparências. Quer dizer, é uma conversa já de décadas, né? Só que agora está se tornando muito palpável. Sim. Não é mais sonho. Sim. E a gente, como ser humano, alcança essas coisas? A gente ultrapassa isso? A gente consegue ser melhor todo dia? A gente consegue... Porque eu acho isso. A coisa vem vindo e a gente vai se transformando. Lógico, vai ter gente que vai se acomodar. Então, o que a gente escuta muito é, olha, você viu tal empresa, pô, mandou não sei quantos mil embora. A outra mandou... Eu sinto a pancada, eu também sinto. Mas será que essas pessoas não pararam um pouquinho e pensaram que, cara, se eu fizesse muito mais, ou se eu... Porque como eu trabalho com treinamento, eu acho que sempre dá para fazer mais. Sempre dá para... Principalmente em sala de aula. E eu gosto disso. Eu gosto. Então, eu acho que inovação está muito dentro da gente. Né? Então, toda vez a gente está mudando e cria outro que encaixe, e cria não sei o quê, e cria 3D, e cria... Porque eu acho que esse é o poder. Você não acha que as pessoas têm essa coisa de, pode vir o que vir, entendeu? De repente, e a gente para e fala assim, não, eu vou ser melhor. Eu vou ser melhor. Tanto é que no meu Instagram está escrito, quanto mais eu faço, mais eu faço. Quanto mais eu crio, mais eu crio. Que é exatamente para não parar. Não parar, não dá para estagnar. Né? O que você acha disso? Não, com certeza. Esse aspecto humano é cada vez mais valorizado. Até porque, como eu estava falando, na medida que o computador faz um monte de coisas, o que vai diferenciar é o humano. Né? Vocês estão ouvindo, tá certo? Eu vou pular a mesa, vou dar um beijo nele na frente de todo mundo. Eu brigo por nós. É soft skill, não é people skill. Exatamente. É people, é o lado humano do comportamento, sabe? Essa é a diferença que eu falo. Para de hard do soft skill, é people Exatamente. skill. A diferenciação das empresas, da liderança, dos serviços, todas será no aspecto humano. Né? Então, grande parte dos processos, das transações, são automatizadas. E aonde é que você vai cativar o cliente, o funcionário? Justamente é humano. Né? É isso que nós, como consumidores, nós queremos, como funcionários, como parceiros de outras empresas. Né? Então, isso é um aspecto que é extremamente valorizado. Né? Então, ninguém tem dúvida disso. Que a parte humana ainda faz toda a diferença. É o diferencial. Agora, essa empresa que você está, eu não consegui entender muito bem. Que você fala que você vai transformar o mundo, que você vai... Essa parte da energia... Tenta explicar um pouco, porque eu vou te falar, cara, isso é só você, né? Você, a tua cabeça que... A Selen, ela foi criada em 2021, né? Tá. É uma empresa do... a gente conversou nesse ano. Exatamente. A gente conversou exatamente nesse ano. É uma empresa de um fundo de investimento, né, dos Emirados Árabes, que adquiriu uma refinaria da Petrobras. Tá. A refinaria mais antiga do Brasil, que é a da Bahia, uma das maiores e certamente a mais antiga. E essa aquisição, que é a criação, é o momento de criação da Selen, é o primeiro investimento da Selen no Brasil. Né? O fundo tem outros investimentos, mas a Selen é o primeiro ativo da Selen, que é uma empresa que vai fazer a transição energética. Então a gente começou... Traduz. A gente começou com o refino do petróleo, né? Mas a ideia, a proposta é abraçar outras energias renováveis e fazer essa transição. Então, tem um portfólio de soluções na área de energia para fazer essa transição. Então, é o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano da empresa. E você está à frente desse negócio? Eu estou à frente do projeto de colocar os sistemas dessa empresa. Aliás,
o grande passo já foi dado, que dia 1º de janeiro a gente já virou com quase 100 soluções implementadas e estão rodando. Né? Em um Quer ano. dizer, hoje foi feito em um ano. Em um ano, 100 soluções. 100 soluções E o cara não é em gênio. um ano. E E é óbvio que teve muita gente, né? Tem um exército por trás disso. Sim. A empresa inteira estava por trás disso. Que demais. Todo que mundo demais. se envolveu. É um super case. Não, é difícil até de explicar Não, o eu tô te falando, eu desafio. estava tentando ler ali, eu falei, o desafio é muito... Não, é incrível. O desafio maior, ele não é muito visível. Porque 100 soluções em um ano para uma empresa que no seu primeiro ano já fatura 50 bilhões de reais, já é desafiador. Mas o mais interessante é o seguinte, é que a gente fez o projeto enquanto a empresa estava nascendo. Tá. Então, a gente não tinha as pessoas. Nós não conhecíamos nem os processos. Porque como a Petrobras fazia para a gente, até dia 31 de dezembro do ano passado, a gente não conhecia tudo. Não conseguíamos absorver todo esse know-how. E não tinha gente. Então, isso para mim é inédito. Você fazer um projeto desse porte sem as pessoas e sem o conhecimento dos processos, com um monte de dúvida, mas como que faz isso? Como que faz isso? Você já vendeu petróleo dessa forma, né? Vendeu gasolina e diesel assim? Eu não. Então, Como é que você foi parar? Como é que você foi parar num lugar desse? Não, então, o Fundo Mubadala contratou como presidente executivo da Selen um conhecido meu que trabalhou comigo na Ródia, já conhecíamos, a gente já tinha uma boa convivência profissional, então ele me convidou para esse desafio e eu aceitei pelo tamanho. Embora eu soubesse que fosse o que a gente chama de missão impossível, né? Projeto Missão Impossível, eu sabia que de alguma forma a gente ia dar um jeitinho para conseguir. Porque, tecnicamente falando, era missão impossível. Uau. Uau. Que coisa, né? Que coisa incrível. Parabéns. Cara, obrigado. Muito orgulho. Desculpa. E a gente está agora, hoje é dia 1º de fevereiro, né, que a gente está gravando, deu um mês no ar, e normalmente, no primeiro mês, a gente tem muito problema. Sim. E todos os problemas que a gente teve foram administráveis, foi bem tranquilo. Perto da referência que eu tenho de projeto problemático, Sim. foi bem tranquilo. Agora a gente parte para o primeiro fechamento contábil, que eu espero que seja Vai ser sucesso. tranquilo. Espero que seja... Até agora, tudo bem. Não, mas Gente, esses caras falam de 50 bi, como eu falo minha moto, meu gato. 50 bi... Eu não sei nem quantos zeros tem 50 bi, mas tudo bem, tá valendo, não tem problema, né? Não tem... Cara, incrível. Incrível estar com você. Não, Olha lá. Foi um projeto você. assim... Você já está convidado para o episódio 2, porque... Pô. E você vê, é um projeto assim no que eu chamo na prorrogação da minha carreira profissional. Não vou nem falar segundo tempo. Estou na prorrogação. Que prorrogação, cara. Você está no primeiro tempo jogando muito. Imagina, para com esse negócio. Para o futuro, o que você quer deixar de mensagem para a gente, para essa molecada que está aí? Cara, que escutar a gente, né? É muito engraçado porque meu filho mais velho virou para mim e falei, cara, meu filho falei, pô, tô com 59. Aliás, um beijo pro Léo, meu primeiro neto, tô louco. Parabéns, cara, tô parabéns. Louco, o Michel fez um grande trabalho, ele é Renato, a modéstia à parte. Cara, o moleque é uma figura, cara. Ele aparece de vez em quando na minha... ele aparece. ele é muito figura e assim, ele vira para mim e falou, pai, eu falei, Michel, 59, né? Já estamos, né? Vamos desacelerar. Ele falou, você? Você imagina. E aí, ele falou, no mínimo mais 30, pai. Eu falei, não, no mínimo, bem, né? E aí o Rabino Shie Pasternak, ele fala assim, mesmo dia, se Deus me livre, acontecer alguma coisa comigo, entre o velório e o enterro, eu vou bolar alguma dinâmica para vocês fazerem.
Certeza que vocês lembrarem de mim. Porque não é possível. Você vai bolar alguma coisa para alguém montar alguma coisa, para ter de lembrança, você vai inventar alguma coisa. E é isso. Que mensagem você quer deixar pra gente? Eu acho que... Não, eu também entendo que a receita para ter uma terceira idade, né, é continuar. Essa terceira idade saudável é continuar. Talvez diminua o ritmo, mas tem que ter. Eu acho que a gente tem que estar dando aula, participando, estando no mercado, porque senão você se desatualiza. Sim. Né? Ainda mais eu, por exemplo, estou num ramo que muda numa velocidade muito alta. Então, eu preciso estar com o pé no mercado se eu quiser continuar ensinando. Né? Então, eu acho que continuar aprendendo e se envolvendo a vida inteira é muito bom. E eu acho que é bom para a saúde mental, né? E é isso. E a gente vai se mantendo. E vamos embora, vamos acelerar. É isso, com tecnologia, mas principalmente com muita parte humana. Com certeza. Então tá bom. Gente, Fernando Birman, vocês está convidado já para gravar o episódio 2 com 2, 3. Venha sempre. Obrigado. Venha sempre. Vamos ver se ele traz o Pichon. A gente faz uma conexão entre a gente. Tá aí o convite, a gente coloca no grupo. Ver se esses caras vêm o Oscar, a gente faz virtual, a gente bola uma loucura assim. Tô dentro. Com tecnologia. Pode convidar que eu tô dentro. Esse é o mundo, galera. Esse é o mundo que eu tô trazendo para vocês. De não parar, de continuar, de ter sempre vontade de, se é impossível, vamos fazer. Tá certo? Tá aí, ó. Dá para fazer e com certeza vai ser sucesso. Um beijo enorme e a gente se vê logo, logo com o Fernando, com mais gente no Conexão Gente ou no Vira o Jogo. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.